Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um AlumiCast e hoje nós vamos falar aqui sobre empreendedorismo feminino. Mas antes de começar, já vou deixar aquele recado de sempre, já se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos para receber as notificações aqui. E ao meu lado, estou aqui com o meu parceiro, meu amigo, o Marcos Vinícius. Olá pessoal, estamos de volta, temporada 2 do AlumiCast, cheia, repleta aí de grandes convidados, pessoas que nós admiramos muito. A gente sempre conta isso para vocês, né? Que todas as pessoas que sentam aqui nessa mesa são pessoas que nós escolhemos a dedo, nós selecionamos por algum motivo. E hoje a gente convidou a Evelyn Tanashi, que é empresária, já está no mercado aí há muitos anos, é uma empreendedora serial, ela vai contar um pouco da história dela. Seja bem-vinda, Evelyn, que bom ter você aqui. Obrigada, meninos. Obrigada, Marcos, Alex, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. E acho que a nossa pergunta inicial aqui, Evelyn, não poderia ser outra. Como que você ingressou aí nesse mercado do empreendedorismo? Conta um pouquinho da sua história. O desafio é sempre contar sem chorar. Mas eu acho que hoje eu vou conseguir. Será que consegue? Vamos ver. Eu sou formada em administração pela UF. E assim que eu entrei no primeiro período da faculdade, eu tenho uma família muito rígida, conservadora, então eu queria uma independência financeira. Eu fui tentar meu primeiro emprego, imprimi meu currículo, saí na Rondon a pé, saí nos bairros aí, Afonso Pena, peguei de fora a fora, fui distribuindo currículo. Não sei por que a pessoa não me contratava, porque, né, primeiro emprego, não tinha nada. Tinha quantos anos isso? Isso aí eu tinha 18, assim que eu entrei pra UFA. Então, era o primeiro emprego, mas eu consegui, uns doidos que confiaram em mim, pessoal da Sankia, todo mundo deve conhecer, sim, né? Sim. Fiquei lá 1 ano, esse foi o meu primeiro emprego. Com 1 ano de Sankia, eu recebi um convite de um sócio investidor, que é meu tio, Roberto, que não mora aqui, mora no interior de São Paulo. Ele estava abrindo uma franquia em Uberlândia, num shopping novo, seria o Uberlândia Shopping, um shopping que ainda ia abrir daqui 2 anos, ainda tinha uma previsão, mas ele já tinha o Gin-Gin, ele já tinha outras franquias e ele queria abrir o restaurante Gin-Gin em Uberlândia e veio o convite para ele entrar, para eu entrar de gerente. Esse foi o primeiro pedido. Não, eu quero que você faz administração, eu quero que você seja gerente da minha empresa. Né? E era em outras cidades que ele já tinha, então? Ele já tinha outras cidades, mas ele é de Uberlândia, então ele queria ter um negocinho, um pezinho aqui em Uberlândia, né? Então, esse foi o primeiro convite, né? De cara, eu já aceitei, eu era estagiária. De estagiária para gerente, falei, gente, eu aprendo o negócio, aprendo, estudo. Já quero esse cargo. Já quero esse cargo. Então, eu fui estudar, aprender melhor sobre o negócio, sobre culinária, o setor de alimentação, segmento de alimentação, que é muito diferente, né? Então, fui aprender e no meio do caminho, eu que fui fazendo as negociações com shopping, obra e etc. Falei, eu quero ser dona desse negócio. Aí, mais ou menos, eu já tinha uns 19 anos, né? Muito velha já, né? Mas eu quero ser dona desse negócio. E assistindo de fora, gente, é tudo muito simples, é tudo muito fácil, né? É só, né? Arrumar uma equipe de confiança, tá tudo certo e na realidade não é assim, né? É outra coisa. Mas, para abrir um negócio, para entrar de sócio, eu precisaria do dinheiro. Então, aí, o que eu fui fazer? Gente, não tinha, minha família não tinha, tal. Eu fui nos bancos. Então, eu fui bater de porta em porta, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, etc. Não sei por que ninguém queria me emprestar, gente. Não sei, não entendo. Ninguém quis. Todo mundo falou não pra mim. Não pode, você tem que ter RAI e tal, que é um faturamento anterior. Não tinha faturamento, gente, era o primeiro negócio. Sim. Você tinha acabado de sair do primeiro emprego. Exatamente, né? Muito jovem, né? Mas eu descobri que tinha um tal de, na época ninguém conhecia, um tal de BNDES, um negócio de louco, gente, era um empréstimo interessante, com uma taxa interessante. Falei, é nesse aí que eu vou convencer alguém. Consegui achar em uma das reuniões, consegui uma reunião com um dos diretores do BNDES, uma mocinha novinha, né? Ele falou, olha, para todo empréstimo você precisa dar uma garantia. O que sua família tem? De posses, de bens? Eu falei, nada. Mas não tem ninguém, você tem um carro, meu pai tem um carro, né? Meu pai tem um carro, certo? Não tem, impossível, né? Assim, pro tamanho do negócio não daria. É uma franquia num shopping, valor. Não daria, né? Aí eu falei, mas peraí, meus avós têm uma fazenda lá em Pires do Rio. Aí é difícil sem chorar, né, gente? Mas lá em Pires do Rio, no interior de Goiás, ele falou, serve, você dá a fazenda como garantia, a fazenda tem que ter o valor certo e tal. Sentei com meus avós lá na pedrinha da fazenda e pedi com a família toda, porque eu sei que colocar uma fazenda como garantia, a fazenda, né, eu precisaria da autorização da família toda. Meu avô caladinho, perdi ele tem 1 ano, mas ele caladinho, ele me ouviu, falei, gente, eu quero abrir um negócio e eu gostaria de dar a fazenda como garantia. Ele levantou, foi lá no quarto, pegou toda a documentação, matrícula e colocou na minha frente. Tá aqui.
Só isso que ele fez. Então foi aí que eu fui tirar cópia, correr atrás e coloquei. Esse foi o primeiro passo. Coloquei a fazenda dos meus avós como garantia e entrei de sociedade nesse negócio. Que eu tinha certeza que ia dar muito certo, a gente sempre tem, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho certeza que em Uberlândia, se abrir tal negócio, dá certo. Mas nem sempre a gente estuda sobre isso. Então aí depois eu fui estudar sobre o mercado, sobre esse novo shopping, o que estava vindo. Só que era uma culinária muito nova, porque a culinária asiática, japonesa especificamente, na cidade era muito novo, né? Muito ali recente. Era muito recente. Então para comer o sushi, sashimi na cidade, você tinha que ir ali no fundinho, num restaurante mais caro, pagar mais caro. Então era pouco acessível na época. Não era muito democrático, Não né? era. Então foi o primeiro por quilo. O primeiro que estava exposto ali dentro de um shopping, mas era uma culinária muito nova, um shopping muito novo, demorou para pegar. Então eu levei aí 2 anos com um negativo muito grande. Assim, a gente passou muita dificuldade mesmo. Você entrou como sócia do seu tio? Eu entrei como sócia. Eu entrei como sócia operadora, né? Ele era o investidor anjo. Meio a meio, de financeiro? Não, eu entrei com uma porcentagem muito pequenininha. Mesmo tendo um dinheiro alto, mas uma loja em shopping não é brincadeira. Então eu entrei com uma porcentagem muito pequenininha. E 2 anos de muito negativo, e a gente tinha mês que dava 25 mil de negativo. E a gente, assim, com muito aperto financeiro, muito aperto, né? Tinha mês que, né? Teve que rebolar pra fazer acontecer. Exatamente. E aí, depois disso, começou... Eu vestia de geisha, eu ia de mês em mês, atender o cliente. E eu falei, gente, tem que ter um diferencial. Então, eu comecei a fazer o que o cliente queria. Olha, eu quero um sushi de abacate com abóbora e, por exemplo, e queijo. Eu faço, peraí só um minutinho, tem ali na cozinha, eu faço na hora. Então, eu comecei a fazer e até hoje a gente faz. Se não fizer, gente, vocês me contam, por favor. Então, você personalizou. Exatamente. Nas franquias não tinham isso. Não é tradicional personalizar uma franquia, não é tradicional. Mas eu personalizava porque eu queria atender bem o meu cliente. Então, o cliente que chegava ali, qualquer sushi que ele queria. Foi aí que surgiram, por exemplo, os sushis do pessoal vegetariano. Muita gente queria, né, o sushi vegetariano. Ele gosta do sushi, mas ele quer fugir do peixe, por exemplo, né? Então, foi aí que surgiu vários sushis diferentes, né? Sushi doce que é um sucesso. E foram pedidos de clientes que a gente foi atendendo. Então, fui fazendo personalizado, aquilo que o cliente queria. E aí, a gente foi crescendo aos poucos. De acordo com a demanda de mesmo, acordo com a demanda. Bem personalizado, bem direcionado mesmo para quem estava pedindo. Exatamente. Não era alguma coisa que estava ali na pista para a pessoa pegar. Não, alguns, até hoje, o que faz sucesso a gente coloca na pista. Nossa, isso aqui o pessoal gostou muito, então aí a gente coloca na pista. O sushi doce eu vejo, muitos lugares hoje em dia tem. É claro que assim, tudo que a gente faz, a gente sempre tem autorização da franqueadora. Sim. Mas é uma franqueadora excelente, eles sempre falam assim, se o cliente gostou, se o cliente quer, aí eles autorizam. Mas foi aí que a gente foi, 2 anos depois a gente começou a crescer. Aí que o Uberlândia Shopping pegou também, né? Depois de uns 2, 3 anos que ele... Exatamente, foi aí que começou a amadurecer mesmo, exatamente. Porque hoje já está muito bem estabelecido e é lotado. Graças a Deus, lá. Graças a Deus. No início tem um público fiel. Tem um público fiel, um ponto que eu falo muito, gente... Tem um público com poder aquisitivo elevado, ou Uberlândia Shopping. Quem vai no Uberlândia Shopping não vai passear, vai comprar. Vai pra comprar. Vai comprar. Então, assim, graças a Deus, a gente, hoje, muitos anos depois, a gente tem a honra de alcançar aí os primeiros lugares no ranking, top 2, top 3 Brasil. Que bacana, né? Parabéns pra você. E o interessante é que muito antes de se falar em experiência do cliente, ela já veio, né, com isso de alguma forma. E não era nem modismo naquela época, hein, gente? Ô Evelyn, e teve alguém que te inspirou? Uma mulher, ou algum famosa ou não, ou um homem também? Alguém que te inspirou, que era, sei lá, do mercado ou de outro? Que você falou, eu quero me espelhar nessa pessoa, tentar fazer igual? Menino, hoje, março, o shopping faz 11 anos, né? Hoje, 11 anos depois, eu fico pensando assim, na história, muitas mulheres me inspiraram, né? Mas desde lá do primeiro dia, eu me inspirei muito na minha sócia, esposa do meu tio, Solange. Ai, difícil, né, gente? Mas ela já era uma empreendedora tão grande, de tanto sucesso, que eu falei, um dia eu vou chegar lá. Um ponto muito interessante eu tinha uma franquia específica, que é a franquia de Goiânia. A franquia de Goiânia era Shopping Flamboyant, uma outra realidade. Quando eles inauguraram em 20 dias, eles foram para o primeiro lugar e etc. E desde o dia que eles inauguraram, eu falava assim, um dia eu vou chegar perto de Goiânia, E hoje, graças a Deus, nós conseguimos superar os números de Goiânia. Então, assim, é uma honra. É claro que é muito tempo, é muito trabalho para isso. A equipe está com a gente há 10 anos. Então, tem um orgulho
tremendo disso. Meus funcionários estão comigo há 10 anos, a gente já tá mais, desde o comecinho. Então eles já sabem o meu jeitinho de trabalhar, eu já sei o jeito deles. Mas eu acho que isso também é um diferencial. A gente tem um carinho muito grande, muito grande. Então você conseguiu manter esses funcionários sem que houvesse um turnover muito alto. Exatamente. Né? Uma rotatividade grande, porque isso aí ele dita também para a qualidade do negócio. Né? Se você tem boas pessoas ao seu lado, com certeza você atingiu o seu objetivo, o seu sucesso. É uma coisa muito mais fácil ali, vamos dizer. Não é fácil, né? Fácil não, mas... Fácil não é, mas assim, agora vamos contar pro pessoal aí qual que é o seu segredo, Porque isso é difícil, né? Quando a gente fala de... Eu falo que é um conjunto, né, gente? É um conjunto de fatores, né? É claro que não desistir é um fator, mas não é o único, né, gente? Que, né, nem todo mundo que não desiste consegue. Mas o bater na porta ali, sabe? Pra pedir a oportunidade faz diferença. Porque às vezes a gente vê, nossa, eu tenho uma oportunidade ali no Marcos, mas eu não vou chegar nele, não vou pedir essa oportunidade, não vou conversar, porque eu vou ter vergonha. Um ponto que me ajudou, falar com pessoas da área, pessoas que eram de shopping me ajudaram muito. A Silvia, a gente entrou na época pra Silvia, foi lá que nos conhecemos, né? Então lá tinham vários empresários de vários segmentos, isso me ajudou muito. Mentorias, pessoas que entendem do assunto, me ajudou muito também, sabe? E é claro, eu estudava muito, eu pegava convenção coletiva, passava madrugadas lendo. Através da Abrazel também fizemos muitas leis, a gente fez leis do zero para a prefeitura, mas dentro do segmento de alimentação. Então, assim, muitos fatores contribuem, né? No começo eu não sabia, eu falo para todo mundo isso, eu tenho muito orgulho disso, estou com meu esposo há 12 anos e eu não sabia sobre dinheiro, finanças, gente. Eu sabia vender, eu vendia muito. Você era do comercial? Eu era do comercial. Ainda sou. E aí ele olhava os números e falava, ele não era meu sócio na época, hoje ele é meu sócio, né? Ele falava, amor, mas sua loja tá vendendo, já tem 3 anos, já tá vendendo, tá indo bem. O que acontece que não tá conseguindo tirar dinheiro? Eu falei, não sei, me ensina. Aí ele entrou, abriu todas as planilhas, revolucionou a minha vida profissional, a empresa e tudo, falou, peraí, eu vou te ensinar. Aí ele me ensinou sobre finanças. Aí que eu fui fazer uma pós na FGV, um MBA, para aprender mais e entender mais do assunto. Mas isso também revolucionou muito, entender sobre finanças. Por exemplo, a pandemia, o período da pandemia, né, que foi um período muito desafiador para todo mundo. A gente tinha uma provisão, que era algo que ele criou. Eu falava, o que é provisão? Ele falou, provisão é, você tem que pagar no final do ano 13º para o funcionário, 13º para o shopping, para a contabilidade, para o advogado. Vamos juntar isso durante o ano e no final do ano você tem uma conta separada para pagar. Foi esse dinheiro de conta separada para pagar tudo que fez a gente sobreviver na pandemia sem demitir. Então, funcionários em casa, graças a Deus, funcionários em casa recebendo. A gente teve aquela época que teve uma ajuda do governo também para ajudar. Mas vários, eu falo assim, conjunto de fatores e de pessoas, né, que ajudaram muito, amigos que ajudaram muito, com opinião, com indo comprar, né, gente? Então, muitos fatores fazem com que a gente consiga chegar lá. Se a gente chega de utilizar o delivery e tantos outros recursos que naquele momento existiam. E ainda existe, porque se mantiveram. A gente não tinha delivery, a gente colocou delivery na pandemia. Na pandemia. O shopping flexibilizou também, Flexibilizou. Foi aí que a gente colocou. E o bacana, pessoal, é que a gente sempre conta a história do nosso convidado com a Lume, comigo e o Alex. E a Evelyn realmente eu conheci na época em que eu era consultor do programa Empreender na Associação Comercial aqui de Uberlândia, a CIUB. E ela estava à frente de um grupo de gastronomia que era o Wood Foods. E o mais interessante é que muitos dos grupos buscavam treinamentos para os colaboradores. E esse grupo em específico, né, por conta inclusive de liderança, eles também tinham uma preocupação muito grande de se qualificarem como líderes. Né? E, então tinha treinamento para equipes, mas tinha treinamentos para os gestores. E isso também é bacana, né, Evelyn? Não saber que você é autossuficiente, que você sabe, que é só delegar, pronto, acabou. Nunca, né, gente? Nunca. Ainda mais com tudo que muda. É claro que a gente tem um outro período pós-pandemia, né, gente? Um outro mundo, já né, é um outro cenário. Um outro cenário se estabeleceu pós-pandemia, mas se a gente não se atualiza, a gente fica para trás, né? Então a gente tem essa preocupação ainda até hoje, né? Via Abrazel, de nos qualificarmos, de a gente aprender, cada vez mais, a gente sempre tem, todos nós temos, né? O que aprender e o que ensinar. Então, pra gente também, realmente, isso era muito importante. Vocês, enquanto gestores, os funcionários também.
E com relação, Evelyn, porque hoje a Dindim ela é uma franquia, está presente em várias cidades do território nacional. E o que você viu como sendo uma vantagem para ter investido numa franquia e não num negócio próprio, nesse primeiro momento, quando você tinha lá 19 anos. Né? Lembrando que, assim, quando você vai montar uma franquia, você tem uma circular de oferta de franquia, que é onde vem o documento que vem todas as informações das regras da franquia, normalmente tem ali o tempo de retorno do investimento, tem várias informações. Essa circular você teve acesso na época? Foi por causa disso também que você decidiu ou não? O que te levou a investir numa franquia naquele momento? Eu falo, gente, que tudo na vida, tudo, tem lado positivo e negativo, né? Tudo tem lado bom e lado ruim. Existem muitos lados positivos na franquia. Muita gente pensa, franquia vem tudo pronto. Gente, nunca, jamais. Quem é franqueado sabe disso. Não vem tudo pronto. É claro que existe um modelo de negócio a ser seguido, né? Existem franquias e franquias também, né? Isso. Eu sempre falo assim, analisa, eu tô abrindo uma franquia, já é sucesso em tal cidade e vai ser sucesso aqui também. Talvez não, né? Depende. Depende. Franquias muito novas, eu peço para analisar muito. Mas assim, existem muitos pontos positivos, né? Tem um modelo de negócio sim, geralmente as franquias têm fornecedores homologados que já passaram por todas as auditorias de qualidade, de processos, então isso ajuda muito, mas quando eu cheguei lá na obra e tinha que colocar um piso específico autorizado pela Vigilância Sanitária, eu não sabia disso, então precisei estudar a Anvisa, as regras, as leis da Anvisa para saber, né? Estudar, por exemplo, a convenção coletiva da cidade, né, do sindicato, porque cada cidade tem a sua convenção coletiva. Exato. Porque a gente tem a CLT, tá ok. Mas a convenção coletiva ela é acima da CLT. Então existem regras, leis trabalhistas ali dentro que precisam ser estudadas. Então por mais que a franquia ajuda muito, é claro, o nome, uma divulgação nacional, marketing, etc. Mas nem sempre uma franquia de confiança, isso tem que ser analisado muito, o nome, dívidas que essa franquia tem, ligar quando é uma regra, quando você vai abrir uma franquia, é uma regra que você pode ter acesso ao contato dos franqueados. Então eu indico para as pessoas que façam isso, liga para o franqueado, e aí, o que você acha? Mas um franqueado, gente, não é tudo, né? Então, quem sabe ligar para 10 franqueados? Tem que ser mais Qual que é amplo. a sua opinião? Exatamente. Há quanto tempo você está nessa franquia? Qual que é o Você suporte gosta? que realmente ela Exatamente. oferece? O que você acha que falta? O que você acha que é bom? Exatamente, porque quando tá vendendo, todo mundo vende, né? Todo mundo quer vender seu peixe, né? Mas eu peço muito pro pessoal, liga, analisa mesmo se é isso que você quer. A alimentação é uma área muito legal, que desperta muito interesse, mas nem sempre quem tá acostumado a cozinhar em casa para os amigos vai saber gerir uma franquia, vai saber gerir um negócio, nem sempre. É uma outra proposta. É uma Ou trabalhar numa cozinha industrial em larga escala. Ou liderar. Porque às vezes a pessoa sabe, nossa, cozinha muito bem, tá super acostumado, mas na hora de liderar 10 pessoas, escorrega. Falha. Exatamente. E tem, eu não sei se é mito ou não, você vai poder dizer isso aqui melhor pra gente. Sempre que tem alguém querendo empreender, as pessoas falam o seguinte, vai pra alimentação porque o povo não para de comer. Não é bem assim, né, Evelyn? É verdade, todo mundo fala isso mesmo, né? A alimentação nunca quebra, né? Porque gente, existe sazonalidade em todos os negócios. Sim. No negócio de roupa, no negócio de sapato e na alimentação também, tá? Dentro de shopping, fora de shopping. Então existe uma sazonalidade para a rua, para o centro da cidade, para a zona sul da cidade. Existe uma sazonalidade para o shopping também. Meses que são melhores, menores, mas nem sempre a alimentação é garantia. Visto que eu falo que é o negócio mais desafiador de todos os negócios, você gerir algo perecível. É difícil. É um cuidado muito grande, né, gente? Então, assim... Você tá eu lidando falo com assim, saúde, né? Exatamente. Com saúde de outras Exatamente, pessoas. porque um erro mata, Deus me livre, não, senhora. Mas se cometer um erro ali, né, uma intoxicação alimentar, é muito sério, é muito grave. Por exemplo, padarias, o pessoal fala, eu quero... Nossa, gente, é o que mais escuta. Eu quero abrir um negócio que eu não aguento mais chefe. Eu não quero mais gente, é o que mais você vai ter. Você tem, para quem tá no shopping, o shopping é chefe. Aqui em Uberlândia existe uma lei municipal que você é obrigado a ter um nutricionista dentro do estabelecimento. Sim. Nutricionista que olha a qualidade alimentar é chefe, bombeiro, corpo de bombeiro é chefe. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Nossa! Seu pensa sócio é no seu chefe. Seu sócio é seu chefe. Então você deixa de ter um chefe só para ter vários. Exato. Né? Eu tô trabalhando, não, o que eu mais...
O que mais me impressionou foi, eu tô trabalhando muito e tal, mas quero abrir uma padaria. Vocês sabiam que o pessoal começa às 3 da manhã? Gente, você tá disposto a começar às 3, às 4 da manhã? Eu acho que é um dos Será nichos mais que difíceis de alimentação é padaria. Eu fico olhando aquilo ali. Eu concordo com Nossa, você. é E é de absurdo. domingo. A alimentação É, de já domingo a às vezes, domingo, acorda 3 horas da manhã. Exatamente, É exatamente. absurdo. Igual os amigos nossos colocaram uma pizzaria dentro da padaria. Eu falei, vocês são loucos. Porque aí termina meia-noite, vocês são loucos. Não pode. Mas assim, cada um, é claro que cada um sabe o que gosta, o que sabe fazer. Mas precisa ser analisado isso, né, gente? Ah, eu tô cansada de trabalhar, então não abre o negócio. Então não é pra você. Não é pra você. Vai pra Porque CLT não das tem. 8 às 18, que você vai ter férias ainda. porque o empreendedor Exatamente, não tem férias, 13º e tudo mais. É Tem claro, até isso, você sempre tá de né? plantão. Empreendedores nunca tiram 30 dias de férias. Ah, não. Esquece. É uma semaninha esquece. pra viajar e você volta cansado da A gente viajou viagem. a gente viajou recentemente de férias. Viajamos 4 dias, né? Claro que é o máximo que a gente consegue. Mas eu falo, a gente sempre tá de plantão. É claro que todo momento a gente tá no telefone, resolvendo O alerta, né? Você tem que alerta. Exatamente, porque assim, cliente é prioridade para nós, prioridade master. Então, qualquer questão do cliente tem que passar por nós. Então, a gente sempre tá de plantão. Sempre tá disponível. Ô, Evelyn, eu quero fazer uma pergunta também, que é em relação, por exemplo, no mercado, a gente falou um pouquinho de mercado de trabalho, férias e tal, e o que a gente ouve é que no mercado de trabalho as mulheres ainda têm muito o que conquistar. No empreendedorismo também é assim, ou você enxerga de outra forma? Eu enxergo muito assim. É claro que assim, cada uma tem uma visão, cada uma tem uma história, né? Tem Depende gente que do vai, segmento. tem mulher que vai falar, não, eu nunca passei por isso. Acredito que seja mais raro. Por exemplo, lá nos grupos que a gente participava na Ciúbe, eram 40 homens e eu. Exatamente. Então, aos pouquinhos, né, a gente ia conquistando, né, aos pouquinhos surgiam mais mulheres, mais empreendedoras, mais ainda é um ramo, segmento era uma minoria. dominado, ainda é dominado por homens, ainda é até hoje, né, dominado por homens, né, então a gente ainda tem preconceito de funcionário que não aceita líder como mulher, a gente tem preconceito de cliente que chega e fala, eu quero falar com o dono. Quando aparece, já passei por isso várias vezes. Não, você não. Eu quero falar com seu pai, com seu irmão. Quem que é o dono? Ainda mais Então, você sendo nova. exatamente. Mulher mais nova. Exatamente. Mais desafiador ainda. Mas sim, existem muitos desafios ainda aqui na área da agronomia, né? Na área do empreendedorismo. Porque é muito comum pensarem assim, a mulher pode até ser empreendedora, mas no segmento feminino. Na Por moda, exemplo, exatamente, na moda, na semijoias, na beleza, etc. Exatamente. estética. Mas por que não? Uma mulher piloto, né, gente? Exatamente. Por que não, né? A gente tem, Eu sou super a favor. graças a Deus, a gente tem quebrado muitos paradigmas aí, né? Conquistado, mas ainda tem muito para se conquistar, muito né? desafio. Com certeza. Mas você acha que é questão também de mercado ou receio mesmo de empreender? O que você acha que seria também? Eu acho que tem um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, sabe? Tem mulher que pensa, fala, nossa, eu não abro porque eu não dou conta. Mas existe hoje pesquisas que mostram, por exemplo, a maternidade. Como a maternidade traz mulheres empreendedoras. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes muda completamente a vida da mulher, é claro, né? Eu como mãe sei falar sobre isso. A gente se transforma, às vezes perde o emprego, é demitida ou pede demissão porque quer mais tempo com os filhos. E aí essa transformação faz a mulher buscar o empreendedorismo, exatamente, em diversos segmentos, mas tem sido números aí, os números têm aumentado bastante nessa área. E aí, já que você falou de maternidade, que já tinha essa pauta aqui, como que você lidou com maternidade e empreendimento? Gente, deixa eu falar pra vocês, assim, eu não minto. Se o dia tem 24 horas... Não, eu não minto. Foi muito fácil, tranquilo. Não foi, não. Pra mim não foi. Às vezes pra outra pessoa foi, mas pra mim não foi, não. Foi muito desafiador. Porque eu imaginava que era igualzinho empreendedorismo. Eu assistia de fora, era tão bonito. A maternidade no Instagram é linda, né? A mãe amamentando e etc. Mas peço a permissão para falar que amamentar dói, sangra, sai pus e etc. Nem todas as mulheres passam por isso, mas algumas passam, né? Tem o período de pós-parto, tem o período de depressão pós-parto, que algumas mulheres passam por isso. Mas como é que lidar com isso? Uma depressão onde você olha no espelho, você não sabe quem é você, o neném saiu, a barriga ainda não saiu, você fala, meu Deus, quando que esse negócio vai sair daqui? E ainda ter que lidar com os negócios, né? Pra mim foi muito desafiador. Pra mim foi assustador, me assustei muito. Mas você se programou para maternidade? Eu me programei, foi uma maternidade, foi planejado, foi 100% planejado. Só que enquanto eu tava grávida, eu nunca passei mal, nada, então tava ótimo, tava lindo. A hora que o neném nasceu, eu falei, o que tá acontecendo? E agora? Gente, eu preciso ir pra loja agora resolver um negócio. Assim, com 9 dias, né,
de pós-parto, eu tava lá na loja com ele no colo, levei ele em vários momentos, ainda levo hoje ele já domina o shopping ali, já anda em tudo, já tá em casa, já tá acostumado. Mas realmente é um desafio muito grande. É claro que eu sempre falo assim, para algumas mulheres mais tranquilo, para outras mais difíceis, mas esse período de maternidade e trabalho é muito mais desafiador. Você não tá mais disponível. Não, eu tava disponível 24 horas. Agora eu não tô mais. E agora? Né? Então, assim, foi um desafio muito grande, ainda é para mim um desafio muito grande, que eu ainda não tenho 100% de disponibilidade para estar ali como eu estava, mas tudo na vida a gente adapta. Então eu me adaptei e transformei aí minha vida num pós-maternidade, agora uma empresária e mãe. Que bacana. É porque essa questão da maternidade também é muito romantizada. Para quando você é CLT, existe um cenário, você tem um tempo para voltar para o mercado, né, de afastamento, e no empreendedorismo não é exatamente, você não desliga 100%. E até para a mãe CLT também, porque às vezes, vamos lá, deu o prazo, né, da licença maternidade e ela tem que voltar. E a decisão? Hoje eu recebo muitas perguntas, exatamente. Eu volto a trabalhar ou não? Será que eu deixo meu filho com a avó? Mas tem esses pontos positivos e negativos. Será que eu deixo na creche? Será que eu deixo com o babá? Num hotelzinho? Então é uma decisão muito difícil para a mãe. Tanto CLT quanto empreendedora. Porque realmente você tem muitas dúvidas. Nossa, mas ele é tão pequeno. Será que esse é o momento certo ou não? Tem mãe que precisa. Nossa, eu deixei por necessidade. Né? Então, assim, são decisões muito desafiadoras. Isso muda mesmo a cabeça da mulher. Eu falo também pela minha esposa. Em casa, a gente aconteceu isso mesmo. Depois que o Theo, meu filho, nasceu, a minha esposa decidiu ir pro lado de autônoma. Ela se tornou doula. Que então, legal. justamente por causa do parto. É uma profissão tão linda, né? Sim, demais. E assim, ela adora essa profissão. E foi uma coisa que veio com a maternidade também. Então ela mudou totalmente. Ela é formada em Direito, trabalhava em setor administrativo. Hoje em dia ela já está terminando a Psicologia, então é uma área que ela sempre quis atuar. Então isso muda muito os rumos da pessoa e ela talvez se torne autônoma. Eu acho que o empreendedorismo feminino muito vem, assim, boa parte dele talvez veio da maternidade também, né? Porque dá essa força que o Marcos estava falando aqui, que você reafirmou. Força pra mãe, né, gente? Realmente transforma, é um amor de outro mundo mesmo, que dizem que é mesmo, de verdade, só quem sente sabe. Porque você quer fazer tudo pelo seu filho, você quer dar uma vida melhor para ele. As prioridades mudam. Exatamente, todas as prioridades mudam mesmo, né? Os sonhos que você tinha, agora você passa a incluí-los nesses sonhos, então os sonhos mudam também. Mas eu vejo mesmo, muitas mulheres se tornando empreendedoras e muito mais fortes depois da maternidade. E você está falando em sonhos, Evelyn? Você sempre sonhou em empreender? Ou você pensava quando você era mais nova? É mais nova ainda, né? Começou muito jovem. Mas a menina Evelyn lá, quando a gente pergunta, o que você quer ser quando crescer? Lá atrás você já pensava dessa forma ou não? Gente, não pensava. Lá atrás eu não pensava. Hoje eu olho, eu tava até falando isso pro meu marido, falou, nossa, graças a Deus, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei, né? Com muita ética, graças a Deus, minhas empresas, tenho muito orgulho de falar isso, né? Minhas empresas são 100% fiscais, então é muito orgulho falar isso, né? Mas não, a menina Evelyn não imaginava. Eu sabia assim, imaginava que eu ia trabalhar num escritório, porque eu via aqueles filmes, eu imaginava que era isso. Uma mulher de blazer dentro do escritório, é quase isso. É uma executiva, de alguma forma. Exatamente, mas ninguém me coloca dentro do escritório de jeito nenhum, que eu não dou conta. Me coloca presa num computador, não dou conta. Eu gosto assim, de movimento, de conversar com os clientes, vou para um shopping, vou para o outro, isso é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Mas não imaginava não, de outra forma, né? Mas que eu seria dona do meu negócio nunca passou pela minha cabeça. Quando eu era menina, não. E para quem não sabe, a Evelyn, ela comentou aqui brevemente, mas ela também já esteve em outros empreendimentos. Podemos falar aí um pouquinho sobre eles? Com certeza. Eu falo assim, nem sempre dá certo, né, gente? Ah, que legal, né? Não são só histórias de sucesso. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a gente já teve outros negócios, a gente já fechou negócio. Recentemente a gente teve um negócio dentro do shopping e eu gosto muito de falar sobre ele. Que eu falava, eu quero um negócio que seja, eu quero um só meu, porque eu não quero sociedade, eu quero ter um só meu, eu quero ver como é e tal. Hoje eu tenho outros, mas a gente abriu esse especificamente e fechamos em 4 meses. Certo. Um tempo muito curto, né, gente? Dentro do shopping também? Dentro do shopping também. Franquia ou era um negócio Franquia também. Na verdade, eu não fechei, eu revendi, né? Eu repassei essa franquia. Mas por que, gente? Por que tão cedo, né, Evelyn? Você que sempre falou em insistir. Aí que vem, eu falo assim, os meus 31 anos hoje,
de entender, parar para analisar como mãe, como empresária, a carreira que eu tenho hoje, analisar esse negócio que eu abri, que eu tô passando aqui agora, é para mim, não é? Eu precisava cobrir muito, então eu tava chegando lá às 8 da manhã, saindo às 11 da noite todos os dias, tava deixando de ver meu filho, tava deixando outras coisas que eram prioridades para mim, tava deixando de ser. Eu falei, opa, peraí, será que isso tá mesmo ao encontro daquilo que eu quero para mim? Não tá. Começou porque a não nem fazer sempre sentido. o dinheiro, exatamente, porque nem sempre o dinheiro vale. Nem sempre. Isso, nem sempre. Eu falo, peraí, tá rendendo, nossa, tá dando um dinheiro, ok, mas vale, isso é o que eu quero pra mim hoje? Hoje, sei lá, energia, 20, 10 né? anos Você atrás, tem que talvez colocar sua sim. energia ali. Exatamente. Tava muito desafiador. Pra quem é empresário hoje sabe a dificuldade de arrumar uma equipe, né? Assim, a contratação hoje tá muito difícil, muito desafiador, então tava muito difícil achar a equipe ali. A operação eu já sabia, porque era um negócio de alimentação, pra mim tava muito fácil a questão operacional. Mas, no geral, a hora que eu colocava na balança, eu falava, nossa, se eu analisar mesmo, eu não tô vendo meu filho. Isso pra mim era um desafio grande, mas não só isso. Opa, eu tô deixando de olhar esse negócio, então assim, aí eu comecei a analisar e ver que aquilo não era pra mim. Então nem sempre, né, abrir um negócio, nem sempre o dinheiro, o retorno, é aquilo que a gente quer mesmo, né? Então eu olhava e falava, é isso que eu quero pro ano inteiro? Não, não é. Então eu prefiro repassar. E você tem uma história aí também com a moda, com o vestuário. Tem também, gente do céu, não imaginei, nunca imaginei. E realmente é um orgulho pra mim, né? Eu entrei como sócia operadora, fui comprando algumas partes dele, né? Que eu entrei com uma parte pequenininha, fui comprando ao longo do tempo algumas partes do meu sócio e hoje eu me tornei sócia investidora, tenho muito orgulho disso e lá atrás investiram em mim, confiaram em mim. Então hoje eu confio nas pessoas, eu invisto nas pessoas, eu quero ver as pessoas crescerem, empreenderem, alavancar seus negócios, né? Então às vezes negócio que já existe, a gente coloca um capital ali para ser maior, ou um negócio que ainda não existe, a gente abre. Então hoje eu estou entrando em 2 segmentos, que é um ateliê de noivas, Olha que bacana, bem legal, bem interessante, e também uma marca de alta alfaiataria. São peças, blazers, bem interessante. O ateliê de noivas Achei Meu Look Noivas, Sim. que todo mundo já deve conhecer essa marca, da Sim. Ana. E o de blazer de alfaiataria é a Mabê Boss, que é uma super empreendedora de 23 anos, eu me vejo muito nela, gente. 23 anos, a empresa tem 1 ano e meio, mas já é sucesso no online, e o sonho dela era abrir a loja física. Então eu entrei nesse desafio com a Duda pra gente transformar. Inclusive é o blazer que você tá usando. Exatamente, tá? Esse blazer maravilhoso. Já faz Com merchan. exatamente. Ele é importado, todo o tecido é importado, o forro é importado, o botão, a gente gosta de colocar do ladinho da aliança pra ver, botão é banhado a ouro, com o brasão da marca. Então assim, é um blazer que eu já era muito cliente, eu já comprava dela, já amava, e é uma grande amiga que agora tô entrando. Mas foi uma com ela. oportunidade aí? Você conversou com ela ou ela que te ofereceu? Como que se deu essa negociação? Não foi conversa. As duas são amigas, né? No caso da Ana, que ela já tem empresa há 7 anos, já é uma empresa de sucesso. Eu falei, Evelyn, eu tô querendo expandir minha empresa pro noivas. Quero abrir um ateliê de noivas. Entra comigo. Então foi um convite. No caso da Duda, a gente foi conversando, loja online, eu já era cliente, já gostava mesmo dos blazers, das peças, e aí a gente expande mais ainda, porque além dos blazers agora a gente tem peças de alta alfaiataria que vem de fora, bem legal, bem interessante, o público de Berlândia vai amar. Quem não mora aqui também vai amar. Mas ela veio falando, nossa, eu tenho um sonho um dia abrir uma loja física, abrir uma loja física. Eu falei, quem sabe um dia a gente seja sócia, né? Quem sabe a gente abra junto. E ela me chamou, falou, Evelyn, eu acho que agora é a hora. Agora é a hora, vamos juntas? E aí a gente tá entrando nesse desafio juntas também. O quem sabe um dia aconteceu. Exatamente, exatamente. Porque às vezes isso fica muito lá no imaginário, exatamente, né? Exatamente, aconteceu. As duas estão em obras, as duas lojas, mas estamos quase inaugurando aí. Todo mundo convidado. Ô Evelyn, eu acompanho muito mulheres famosas, né? Camila Farani, Cris Arcangeli, e eu vi ontem inclusive, a Cris Arcangeli, ela era um recorte de um podcast e ela falava o seguinte, 50% das empresas no Brasil fecham com menos de 4 anos. Mas muitas das vezes é porque as pessoas desistem. Então você é uma autoridade para chegar aqui e falar
para as pessoas, né? Você não desistiu, você teve seus desafios, pandemia, enfim, e financeira e tal. Que conselhos você daria para essas pessoas, mulheres e homens também, para não desistirem na primeira dificuldade? Porque muitas vezes a gente desiste na primeira dificuldade. É equipe, são impostos, é isso, é aquilo. Exatamente. Empreender no Brasil é diferente, né? É diferente, é um pouquinho mais desafiador, né? É o cubo, né? Exatamente, exatamente, né? Os impostos, em todos os sentidos, a burocracia, as leis. Gente, a parte tributária de Jesus amado, vocês já pararam para analisar a parte tributária desse país? Nossa. Não, eu queria até dar um detalhe, por exemplo, castanha. Se você compra castanha, você vai vender castanhas. Cada tipo de castanha, você vai ver, você tem 15 tipos diferentes, por exemplo, 20 tipos diferentes. Cada uma delas tem um tributo diferente. Se tem sal, se não tem, se passou por processo, se não passou, se esquentou, ou se tem açúcar, se é doce, se é salgada. Cada uma delas é um tipo de tributo diferente. E as embalagens? Cada embalagem também é um tributo diferente. Então é um desafio muito grande. E aí de vocês pagar o imposto errado, né? Exatamente. Aí a culpa é sua, porque você tem que saber. Exatamente. Então, assim, são muitos desafios mesmo. E é claro, gente, que hoje eu falo assim, analisar seu momento de vida, se é isso mesmo que você quer, o que você está disposto a abrir mão? Sim ou não? Né? Porque muita gente quer mesmo sair da CLT para ter o próprio negócio, mas você está disposto a quê para isso? Quantas noites você está disposto a ficar sem dormir? Né? Quantas vezes você está disposto a ficar sem ver seu filho, por exemplo, seus você, amigos? Inclusive, tem operação nos finais de semana, feriados, domingos. Exatamente, não, nossa é domingo a domingo, exatamente. Por exemplo, Black Friday. Black Friday a gente ficou 3 dias. Quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, 24 horas dentro do shopping, 24 horas direto. Então, madrugada a gente estava lá produzindo para poder vender às 10 da manhã, hora que fosse abrir, já estava com a produção pronta, porque a gente prioriza tá tudo fresquinho, tá tudo certinho. Então, a gente ficou 3 dias. Será que todo mundo estaria disposto a isso também? Mas esse nem foi, já fiquei muito mais que isso, virando madrugada no shopping, né? Porque, pra quem não sabe, obra em shopping, qualquer tipo de manutenção, limpeza, até tem que ser feita de madrugada, depois das 11 da noite. Então, muitas madrugadas aí a gente tem que passar. Mas o ponto que eu falo é o que você está disposto, o que você quer mesmo, de verdade. Porque assistindo é muito bonito. No não Instagram, tem nada de glamuroso no empreendedorismo. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Aí eu posto minha foto ali de toquinha. Porque é legal. Carregando caixas, eu já vi nos stories. Exatamente. Porque nem sempre o Instagram é realidade, né, gente? Por mais que a gente poste alguma coisa, né? Porque a gente vê as empreendedoras de sucesso, eu vejo a Tantão ali, gente, nossa, que mulher maravilhosa, né? É incrível, de sucesso. Mas ninguém sabe os bastidores dela, né? O que ela passou ali? O que ela passa ainda? O que ela passa ainda? O que ela deixou de fazer? O que ela ainda deixa de fazer pra ter o nome que ela tem, né? E muitas outras empreendedoras que hoje são inspiração para todos nós, né? Então, a gente tem muito bem na cabeça o que a gente quer de verdade, né? O que a gente está disposto a abrir mão ou não. O começar, às vezes, não é tão difícil. Não, o difícil é continuar. Exatamente. Começar é tranquilo, né? E projetos futuros? Gente, ixi! Cabeça não para, né? Cabeça de empreendedor não para, porque quando eu fechei esse último negócio, que é até recente, meu marido falou, amor, agora você vai sossegar? Porque você já viu que, né, não quer, ocupa seu tempo demais. Uma semana depois eu tava topando 2 negócios. Como investidora ou... Como investidora, que são esses 2 negócios de noivas e de alfaiataria. de alfaiataria. Então, uma semana depois de falar pra ele, não, agora eu cansei, não, realmente não é pra mim, uma semana depois eu tava topando. Então, mas assim, todos os negócios seus hoje, você está com sócia. Você tem sócios? O Gin-Gin, todos os meus negócios eu tenho sócio, sim. Em todos os meus negócios eu tenho sócio. Mas então, provavelmente você vai querer ter um só seu ainda pra... Eu penso às vezes. Não vai desistir, não vai. Eu sei que não. A cabeça sempre tá a mil, né, gente? Sempre Sim. tá. A gente sempre tem os planejamentos, os planos, né? Vamos ver o que Deus tá planejando pra nós. Por enquanto eu estou muito focada nesse... Gente, não entendo de roubo, não sabia nem investir. Tô aprendendo, tô estudando, aprendendo sobre esses segmentos novos, né? Mas por enquanto eu tô focada nesses 2 negócios aí, mas a cabeça nunca para, né? Que bacana. Então, meninas, mulheres empreendedoras aí, vocês viram aqui que foi nesse pouco tempo que a gente teve aqui, que poderia durar horas e horas e horas, foi praticamente uma aula para vocês. E obrigado por ter vindo, Evelyn. E aproveitem as dicas, né, porque são dicas preciosas, é uma história inspiradora, começou muito jovem e é uma empreendedora de sucesso.
A gente admira muito a história da Evelyn, não é em vão que ela está aqui. E quando a gente foi falar de empreendedorismo feminino, a gente começou a pesquisar um pouquinho melhor quem seria, né, a nossa escolhida. E eu acho que a gente fez uma bela escolha, né, Alex? Com certeza. Com certeza. Evelyn, olha, muito obrigado por ter aceito nosso convite aqui. Realmente, assim, para mim foi uma aula aqui também. É importante para as pessoas verem também a diferença entre franquia, o que é um sócio investidor, né? Exato. Principalmente uma pessoa que, quando você investe, também deixar quem está tocando o negócio continuar tocando ali, que tem o know-how, e você aprender a respeito para poder ajudar aquela pessoa, para poder agregar, que não adianta só investir para simplesmente... muito respeito também, né? Cada um sabe o que faz, cada um tem o seu papel ali dentro da sociedade. E esse respeito é muito importante, porque a sociedade é um desafio muito grande, né? Exatamente, é um casamento. É mesmo, é verdade, é verdade. Que bacana, obrigado. Meninos, mais uma muito vez. obrigada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, que prazer poder contar um pouquinho da minha história. Próxima vez a gente tem aí 2 horas, a gente conta um pouquinho mais. Mas um prazer estar aqui com vocês. Quem Obrigada sabe ela pelo volta convite. com novas histórias do empreendimento. E com sushi, depois traz o sushi Boa. pra Com gente. degustação. Com degustação. Combinado. Meninos, muito Obrigado. obrigada, viu? Obrigado. Nossa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, até mais. Até mais.